Olá, sou o Ricardo da Hotshot de Sobrevivência, Preparação e Bushcraft. Estamos mais uma vez aqui em parceria com a vossa loja Instinto Militar. Hoje para vos falar do sistema de filtragem Mini da Soya. Mais uma peça de equipamento da qual eu gosto muito. Antes de passarmos ao equipamento propriamente dito, uma palavra sobre filtragem, sobre purificação da água. Há alguns mitos e algumas confusões também sobre a filtragem, sobre o que é filtragem, sobre o que é a purificação da água. E de uma forma simples, não muito técnica, vamos tentar esclarecer aqui umas coisas. A filtragem da água é, de uma maneira simples, a separação, o colocar à parte de sedimentos patogénicos ou não patogénicos, ou seja, que possam causar doenças ou não, que estão presentes na água que nós queremos beber. A purificação da água é, no fundo, o processo, ou os vários processos que existem para tornar a água potável. Ou seja, para que a água esteja em condições mínimas para que a possamos beber ou para que possamos preparar com ela os alimentos que vamos comer. E isto são coisas distintas porquê? Porque eu posso filtrar água e ela não estar ainda assim apta para beber. Ou seja, eu posso separar alguns sedimentos presentes na água, mas dependendo, por exemplo, das capacidades que o meu filtro tem, porque o meu filtro pode ser, por exemplo, uma bandana ou uma meia ou uma peça de uma t-shirt, por exemplo. Eu posso filtrar a água com a minha t-shirt, mas essa filtragem pode não ser suficiente para tornar aquela água potável. Porquê? Porque a t-shirt não tem capacidade para reter tudo aquilo que me possa eventualmente fazer mal. Quanto à purificação da água, às vezes há outros mitos associados, por exemplo, a fervura da água. Nós pensamos que fervendo a água, ela fica naturalmente potável. Não é sempre assim. Nomeadamente, estou aqui a lembrar-me de um exemplo, há pelo menos um vírus, o da hepatite A, por exemplo, que não morre a menos de 120 graus. E nós levando a água à ebulição, normalmente atingimos os 100 graus, que é quando ela evapora. Por estas e outras vicissitudes, digamos assim, fazem com que possamos ter problemas. Se usarmos, por exemplo, a lexívia, se usarmos aquelas pastilhas de purificação de água e a água não estiver límpida, não tiver ainda sedimentos, se não tiver sido filtrada, as próprias pastilhas perdem capacidade de purificação. E nós podemos, de facto, matar alguns bichinhos que lá possam estar, mas alguns outros podem passar. O tempo a que a água tem que ficar sujeita ao tratamento, a esse tipo de tratamentos, também aumenta se houver sedimentos presentes na água. Portanto, com os filtros é mais ou menos a mesma coisa. Consoante a capacidade que o meu filtro tem, ele vai ser mais, a capacidade de filtragem, ele vai ser mais ou menos eficaz. E há filtros com características diferentes, naturalmente, também com preços diferentes, com tamanhos diferentes. Há filtros portáteis e há filtros que não são portáteis. Naturalmente que os que não são portáteis, por norma, têm maiores capacidades e filtram mais coisas, mas não os podemos levar na mochila. E isso é importante porque é isso que faz com que este sistema de filtragem da Mini, da Soya, seja uma peça de equipamento tão interessante. Para começar, é um equipamento muito leve, portanto, entrando naquilo que estávamos a falar da portabilidade. É um equipamento que pesa 60 gramas e pesa 60 gramas. Este é todo o sistema. Portanto, tem o filtro, traz também uma garrafa dobrável, traz uma palhinha e traz uma seringa que serve para fazer o backwash, ou seja, a lavagem
inversa do filtro para o pôr como novo. Fica 98,5% como novo, se fizermos uma limpeza bem feita. E este filtro pesa 60 gramas. Aliás, todo este conjunto não anda longe das 60 gramas. Tem uma capacidade para tratar, e isto é impressionante, à volta de 350 mil litros de água. 350 mil litros de água. Isto para as nossas utilizações normais, em bushcraft, mesmo para ter num go bag, por exemplo, e mesmo para quem viaja muito e pode deslocar-se a países onde não seja recomendável beber água das torneiras. Isto pode dar, se for estimado, digamos, para uma vida inteira. E não há nada para trocar aqui, portanto o filtro é isto e vai ser sempre só isto. Não há aqui nenhuma peça que precise ser trocada. Isso é uma das características fantásticas que este filtro tem. Quais são as outras capacidades dele? É um filtro que tem capacidade de filtragem de 0,1 microns, ou seja, isto é feito com tem no interior umas fibras ocas, e todas elas, não há nenhum componente de filtragem neste filtro que tenha uma passagem superior a 0,1 microns. Portanto, é garantido, é testado e garantido. O que é que isto faz? Faz com que este filtro seja capaz de filtrar bactérias, aquelas que nos causam mais problemas, como a famosa Escherichia coli, como as de salmonelas, da leptospirose, da cólera, entre outras. Tudo isso, este filtro tem capacidade para parar. E também a giardia e o Cryptosporidium, que são dois outros são protozoários que têm capacidade também para nos deixar. Essencialmente, o que todas estas bactérias fazem, e estes protozoários, o que nos dão, essencialmente, é diarreias e febres, que é o suficiente para nos estragar uma atividade, naturalmente, e a longo prazo, se não tivermos tratamento, pode causar coisas mais complicadas. Portanto, é um filtro que acaba por ser útil para as nossas saídas para o campo, para os nossos passeios, para beber água em muitos lagos, rios de água doce. E serve também para viagem. Portanto, podemos levar este filtro numa viagem àqueles países como a Índia, países onde muitas vezes não é, em certas zonas pelo menos, não é recomendável beber água das torneiras. Podemos levar este filtro connosco. Ele adapta-se muito facilmente a todas as garrafas comuns. Por exemplo, está aqui, esta é de vidro, mas as garrafas de plástico dos refrigerantes ele também se adapta. Pode ser montado numa destas garrafas e beber diretamente daqui. Como eu estava a dizer, este filtro protege-nos então destas bactérias, destes protozoários. O que é que este filtro, de que é que não nos protege? Portanto, de vírus, ele não filtra vírus. Há filtros da Sawyer com capacidade para filtrar portanto, os vírus. Tem uma capacidade este é de 0,1 microns e os outros andam na casa dos 0,02 microns. E aí sim, já filtram os vírus. Os outros têm também capacidade para filtrar pesticidas e outro tipo de poluição que possa existir nas águas. Este aqui não. Este aqui é para aquilo que nós encontramos normalmente. O que é que nós devemos fazer? Procurar a melhor fonte de água possível e depois usar este filtro para nos deixar mais à vontade. Não vamos com este filtro beber de um local que nós sabemos que é um local de vazamento de uma fábrica com produtos complicados. Não vamos beber num riacho que está a jusante do sítio por onde correm as águas dos campos agrícolas. Pronto. Convém evitar esse tipo de fontes, mas é um filtro para beber à vontade de um sítio onde bebem, por exemplo, os animais, de qualquer nascente, porque as nascentes, mesmo por muito remotas que sejam, podem estar sujeitas à presença de Cryptosporidium e Giardia, por exemplo,
e outras bactérias, principalmente se forem locais por onde já passaram humanos ou outros animais, porque a maior parte destas bactérias transmitem-se através das fezes, do contacto com as fezes dos animais e dos humanos. Portanto, um filtro destes dá-nos essa paz de espírito. Nós devemos procurar a melhor fonte possível de água, mas ele depois dá-nos essa paz de espírito. E isto, digamos, as águas não estão por aí além infectadas com vírus e tudo mais, mas com bactérias estão. E então este filtro é bastante útil. Se precisam de mais, por exemplo, para uma preparação para cenários mais complicados, em que se prevê que haja mais tempo sem água, que estejamos sujeitos a outros riscos, então tem os outros filtros da Sawyer, que esses sim já contêm, por exemplo, carvão ativo, que ajuda na filtragem de outros elementos que este não filtra. Este não tem carvão ativo, e isso, neste caso, é uma vantagem, porque os filtros com carvão ativo têm duas particularidades. E há muitos concorrentes da Sawyer que têm filtros com carvão ativo, mas que depois, na realidade, eles dizem que filtram os vírus e tudo mais, mas depois, na realidade, em termos práticos, acontece duas coisas. Uma é que os filtros têm muito menos fluxo de água do que este, e depois eles filtram vírus, mas filtram alguns vírus ou alguma quantidade de vírus. Um filtro, quando tem carvão ativo, tem normalmente menos quantidade de material filtrante. E o facto de eles filtrarem uma parte daqueles vírus não quer dizer que filtrem tudo. Por outro lado, este filtro da Sawyer, tudo aquilo que alega, 99,9% de filtragem para as bactérias, é tudo muito mais do que aquilo que as normas exigem. Portanto, não se compromete a fazer nada que não faça praticamente a 100%. E eu gosto desta maneira de fazer as coisas, sinto-me confiante em usar este tipo de equipamentos. O filtro é muito simples, como eu vos disse, isto é o que vem cá dentro. Este filtro pode ser montado, portanto, nós podemos encher o saguinho com água suja, digamos assim, aplicar o filtro aqui, tal como ele se aplica na maior parte das outras garrafas, como eu expliquei. Em qualquer parte do mundo, uma garrafa daqueles refrigerantes conhecidos adapta-se aqui, e nós podemos usar uma dessas garrafas, encher com água da torneira, nesses países, e a única coisa que temos que fazer é apertar, neste caso esta garrafa apertamos, e a água sai facilmente, sem grande resistência, por este lado. Podemos beber diretamente da fonte, podemos colocar aqui a palhinha e ir à fonte a beber diretamente, e traz esta seringa que, portanto, este é o sentido em que a água passa. Portanto, isto trabalharia assim, não é? A água passa neste sentido em direção à nossa boca. Para fazer a limpeza do filtro, nós simplesmente vamos aqui buscar água limpa, okay? E voltamos a passá-la por aqui. Okay? Perdão, peço desculpa, enganei. Nós vamos aqui buscar água limpa e voltamos a empurrá-la por aqui. Assim é que é. E ela limpa a passagem de água no sentido inverso, limpa o filtro. É tão simples como isto. Eles dizem que fazendo isto várias vezes conseguimos pôr o filtro a 98,5% da capacidade que ele tinha inicialmente. Também temos a possibilidade de montar este filtro nos sacos de hidratação. Este, por acaso, é um saco de hidratação feito com uma garrafa muito similar a esta, mas os outros, tipo o estilo Camelback, que nós conhecemos. Portanto, estes filtros podem ser montados aqui a meio. Corta-se aqui a mangueira e coloca-se este filtro a meio. Enchemos a garrafa e a água, quando a puxarmos, vem filtrada. Podemos usar com estes sacos que normalmente temos pendurados nos acampamentos, com grandes capacidades de água. Podemos levar a mangueira na mesma e podemos fazer a mesma coisa, colocar a meio este filtro. Penso que vos disse tudo sobre o Sawyer. Eu acredito que é um
que é um equipamento com excelentes potencialidades. Vocês podem transportá-lo na mochila embrulhado aqui neste próprio saquinho, juntamente com o restante material. Se saírem, se for uma saída rápida, um dia não há necessidade de levarem a seringa, mas ela também não pesa muito. E se a saída for para mais do que um dia, ou se prevêem que vão usar muito o vosso filtro, levem a seringa, porque facilmente filtram, voltam a colocar o filtro como novo. Se tiverem possibilidade e se de facto a água que vão usar está muito suja, o ideal é pré-filtrarem, porque isso poupa-vos este filtro. Ou seja, basta uma simples bandana, passar a água pela bandana de algodão, tira logo a maior parte da sujidade da água. Depois as coisas que são demasiado pequenas e que passam pela bandana, o filtro vai tirar. Mas isso poupa imenso o filtro. De qualquer das maneiras, como vos disse, bem estimado este filtro, pode filtrar 350 mil litros de água. É uma capacidade brutal, 100 peças para trocar. É isto que está aqui, super leve. Queria vos dizer também que podem, pronto, sendo uma peça vital de equipamento, podem usar uma caixa deste género para guardar o filtro, para o proteger quando vai na vossa mochila, porque isto é de facto, pode ser a diferença entre ficarmos doentes ou não, e então é importante que protejamos estes equipamentos. Eu espero que tenham gostado. Espero que, se tiverem dúvidas, que deixem os vossos comentários aqui em baixo para ajudarmos a esclarecer. Peço-vos que subscrevam este canal da Instinto Militar e visitem as nossas páginas Hotel de Sobrevivência, Preparação e Bushcraft, Instinto Militar no Facebook. Visitem a loja física. Quero-vos dizer que a Instinto Militar tem o seu site renovado, onde vão poder ver, vão ter os links para estes vídeos e vice-versa para os artigos. Visitem, divirtam-se, saiam, utilizem estes equipamentos, porque são de facto fantásticos. Muito obrigado. Esta água é água de um furo. Eu normalmente não bebo esta água em casa, bebo água canalizada. Eu penso que poderia beber, creio que ela não terá um problema maior, mas esta é a água que eu dou aos meus cães. E não há qualquer problema em beber desta água, mesmo do sítio onde os cães bebem, com este filtro. Nessie, aqui, anda cá, vai ver água. Vai ver água.